alguns, né, a gente está falando aqui de autoestima melhorada, para alguns perder uns quilos é muito importante para ficar melhor consigo mesmo. Para outros, né, fazer aí um penteado, arrumar o cabelo, não é isso, Sérgio? Também ajuda bastante, não é? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai ensinar a fazer uma trança, é isso? Isso. Pois é. Então, olha, e você, hein? O que precisa aí para dar uma melhorada na sua autoestima? A gente vai conversar aqui com a Márcia, né? Que ela fez essa experiência, né, Márcia? Depois que você perdeu quase 40 quilos, hoje você se sente melhor, não é isso? Bem melhor. Eu tô ouvindo você falar e tô me lembrando do seguinte. Eu emagreci quase 40 quilos. Onde é que entra a autoestima nisso? Imagina se eu tivesse aqui, disse, carregando quase 40 quilos, desde o momento que eu cheguei até agora. O que você teria feito? Se eu estivesse carregando esse tempo todo aqui em pé, no mínimo você teria pedido, não, me dá aqui que eu vou te ajudar a carregar, não é? É claro. É uma questão, no mínimo, de educação. Como é que você vai me deixar carregar 40 quilos o tempo todo em pé? Não dá. Então, essa questão da autoestima, comigo, mexeu muito nesse sentido. Eu tenho valor. Eu mereço o meu próprio cuidado. Porque se eu não me cuidar, quem é que vai poder fazer isso por mim? Porque as pessoas me respeitam também, né? Se eu não tenho a iniciativa, ninguém vai ficar na minha cabeça, olha, você precisa emagrecer, porque a sua saúde não está bem, porque senão você não vai conseguir seguir em frente assim. Não acontece. As pessoas nos respeitam. Mas eu preciso ter esse autorrespeito em primeiro lugar. E isso vale para qualquer situação, pra qualquer Márcia? situação. Para a pessoa que hoje não se cuida em todos os níveis, não é isso? E às vezes, disso não é nem só questão de saúde. Às vezes é uma questão de baixa estima. A pessoa tem um corpo lindo, tem os olhos lindos, o cabelo lindo e ela não tem autoestima. Ela não se enxerga confortavelmente dentro da própria vida. Ela não se acha capaz de realizar algumas coisas, ela não se vê com potencial, por exemplo, de realizar um trabalho que lá no fundo ela tem vontade, que é um sonho dela, mas ela não consegue levar isso em frente. É uma baixa estima. Então não é a questão ligada somente ao corpo físico, aquilo que você consegue enxergar, mas também aquilo que está lá dentro você não consegue ver. Ou às vezes a situação do corpo, igual no seu caso, pode ser alguma coisa que você não conseguiu resolver interiormente, é isso? Com certeza. Olha, pela minha experiência, eu não sou psicóloga, claro, não estou falando cientificamente, mas a experiência que eu você vivi, viveu. Era uma situação mal resolvida, que eu precisava dar um encaminhamento. Era como se dentro de mim tivesse um buraco tão fundo disso, mas tão fundo, e eu precisasse preencher. E o que eu fazia? Eu ia comer. E eu não comia pouco. E a outra coisa, não precisava ser assim, comida gostosa, uma lasanha, um pudim, não, qualquer coisa. Qualquer coisa me satisfazia, eu tinha que mastigar. Eu tinha que colocar alguma coisa para dentro, para preencher aquele espaço vazio. Aí eu comecei a fazer a terapia, aí eu fui organizando as coisas dentro de mim. E isso me ajudou muito também. Poder enxergar quando foi que eu comecei a engordar? O que me levou a isso? Qual foi a causa? E começar a trabalhar. É difícil, toda mudança no começo é difícil. Mas depois você começa a perceber que realmente está tendo resultado. A vida melhora. Eu melhorei como pessoa. Eu enxergo hoje muitas outras coisas que eu não conseguia enxergar antes. E em todos os sentidos. Questão profissional, de relacionamento, eu como amiga, eu como mulher, eu como filha. Tudo isso melhorou. E qual era a causa? Uma questão mal resolvida lá atrás que me levou a comer muito, me levou a engordar, porque eu não tinha uma estima real. Eu não tinha um respeito por mim mesma. Aí quando foi que você começou a perceber, Márcia, que você precisava dar, né, essa virada na sua vida? O que te levou a reconhecer isso? Olha, a minha saúde estava bem complicadinha. Você chegou a quantos quilos? A quase 100. Eu tenho 1,56. Então, eu estava com quase diabetes. Cheguei a gente está vendo as suas imagens, né? Do antes e depois, que eu acho que é legal a gente perceber isso também, né? Essa aí, olha aí você já estava... bem gorda. Aí já estava naquilo que você está hoje. A gente está mostrando o antes e depois, para você dar uma comparada aí, né? Como que realmente a autoestima também funciona aí, né? Porque a gente vê você aí toda produzida, arrumada, e antes parece que você não ligava muito, né? Disse, agora olha uma coisa interessante. Olha, parece duas pessoas distintas, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de espelho. Eu sempre gostei de me cuidar, mas olha como é que acontece. Lá no fundo, eu sabia disso.
Eu sabia que eu sempre gostei da beleza, não é a beleza estética só, do belo. Eu sempre gostei disso, tanto é que eu fiz curso de cabeleireira, eu gosto de estar nesse meio. Mas, ao mesmo tempo, isso ficava lá dentro, escondido. É como se fosse, sabe, uma sombrinha. Não, eu gosto disso, mas para que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido? Imagina, não tem nada a ver, né? Tô gorda, colocava uma calça bailarina, uma camiseta, tava ótimo. A sensação era, eu quero me esconder aqui atrás. Não precisa ninguém me ver, não quero que ninguém me veja. Hoje não, hoje já é totalmente ao contrário. Adoro foto, adoro aparecer, adoro tudo. Só que eu sempre gostei, eu me escondia na gordura. Hoje não me escondo atrás dela mais. E a descoberta foi como para emagrecer? Que você então, ia contar a minha saúde estava bem complicada, né? Quase com diabetes, com pressão alta, com um monte de coisa. Aí eu fui ao endócrino, aqui em Lorena. Aí ela me disse o meu quadro, como é que estava, com a minha idade, com o meu peso e altura. E eu levei um susto, disse. Eu não sabia que era tudo aquilo. Aí, naquele susto, eu pensei, gente, é a minha saúde. Se eu não cuidar, onde é que eu vou parar? Então, eu fui... Primeiro foi o susto, depois eu fui pela saúde. E aí, eu comecei o caminho. E que não tem volta, viu? Porque foi através de reeducação alimentar. E antes disso, você já tinha feito várias dietas, não é? Nossa, eu sou doutora em dieta. Dieta da lua, você conhece? Não. Você só não come a lua. O resto, você come tudo. Tem dieta de tudo, da sopa. Aí você fica azul de fome. Aí, lógico, você come tudo que você vê pela frente. Ou então essas dietas restritivas. Por exemplo, eu adoro pão, carboidrato, eu gosto muito. Aí você não pode comer. Então, essa eu já nem faço mais. Quer dizer, eu não faço mesmo, né? Mas na época eu já nunca fiz. Bolo de fubá, adorava. Então, essa eu não fui louca a esse ponto. Mas eu já fiz de tudo. E eu emagrecia, viu? E emagrecia bastante. E aí engordava o dobro depois. Porque não mantém. Ou seja, você passava tanta fome que quando voltava... Não dá. Não dá. Sabe, e outra coisa? Eu me sentia igual um ET. Todo mundo podia comer. Eu não. Todo mundo comia e não engordava. Eu engordava. É muito ruim disso. E aí, o que você fez, né? Se você não faz mais dietas, como que começou o processo? Como que você se descobriu? Como que aconteceu tudo isso? Conta pra gente. Então, foi através da reeducação alimentar, que a base é, você pode comer de tudo, de 3 em 3 horas, em porções menores. Com o tempo, é muito engraçado, eu sempre falo isso, a reeducação alimentar deixa a gente mais inteligente. Não que eu fosse burra, mas hoje eu sou mais inteligente nesse sentido. Olha, que ótimo, já ajuda até intelectualmente. Mas é verdade. Então, é bom, né? Porque tudo você começa a comparar. Tem aquela questão chata de saber quantas calorias tem em cada alimento. Isso aí é só no início, porque depois você bate o olho e você já sabe, é natural. Aí você começa a comparar. Um pedaço de pizza, digamos, 4 queijos, ela é mais calórica do que uma pizza de mussarela, por exemplo. Aí você começa a ficar mais inteligente. Bom, então eu vou comer essa de mussarela agora, porque depois eu tenho um pudim para comer, digamos. Então você começa a negociar a alimentação. Ou então, sábado eu tenho uma festa. Durante a semana, porque eu já sei que isso vai acontecer, eu dou uma maneirada. Então, quer dizer, eu posso comer. Só o fato de eu saber que eu poderia comer já tirou 500 quilos do meu ombro. Então, eu sou normal. E aí foi natural. Não passava fome, porque eu comia de 3 em 3 horas. Na verdade, eu nunca estava com fome mais na hora de comer. E isso até me chateava, porque eu sempre gostava de comer bastante, né? Eu ia comer e não estava com fome. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que eu estava emagrecendo sem fazer muito esforço. E isso é muito legal. É porque hoje se fala bastante em reeducação alimentar, né? Quando a gente vai, os especialistas, seja qual for aí na área de saúde, sempre orientam, olha, vamos cuidar da alimentação, exercício físico. A gente sempre tem essa orientação agora, até por causa da preocupação com relação à obesidade, enfim. E se fala bastante de reeducação alimentar. Só que, às vezes, as pessoas, né, têm dificuldade de adaptar a vida com a reeducação alimentar. Como que você faz isso? Olha, eu sempre trago comigo alguma coisa na bolsa, porque às vezes o dia é corrido, né? E eu não posso ficar mais de 3 horas porque eu passo mal. Eu acho que o organismo já acostumou tanto que a pressão cai, eu começo a tremer, me sinto fraca. Então, ou tem uma barrinha, ou tem uma fruta fácil de comer ali, uma banana, uma maçã que seja, ou uma bolacha, um pãozinho. Eu nunca saio sem nada. E aí, na hora do almoço, eu almoço normal e vou comendo. Eu faço hoje 5 refeições por dia. Eu até gostaria de ter 6, mas aí eu já não consigo, eu não sinto mais essa fome.
E deve ser super, isso que você está partilhando, deve ser super estranho, né? Porque antes você sentia tanta fome e hoje não sente. Por quê? Porque você come de 3 em 3 horas e não dá tempo de sentir a fome. E é isso que vai funcionando. E é isso que vai funcionando. E é uma forma muito natural, porque das outras vezes eu sofria tanto disso, fazendo dieta louca, porque eu não podia comer aquilo. Aí tá, digamos que a gente saiu para trabalhar hoje para uma gravação e lá não tem aquilo que eu posso comer. E aí eu morro de fome. Porque todo mundo pode e eu não posso. Então, complica muito a vida. A reeducação alimentar não, é a minha alimentação. A nutricionista, geralmente, ela vai te perguntar como é que você come, que hora, o que você costuma, o que você gosta. E em cima daquilo, ela monta um cardápiozinho que vai mudando com o tempo também. Por isso é importante ter o acompanhamento de um profissional. Não fazer assim por conta. É muito importante isso. Você começou assim, com o passar do tempo, você já vai conseguindo se adaptar à reeducação, mas no início o profissional vai ajudar. No início, sim, precisa. Com relação ao que vai comer. Precisa. Na época eu tinha anemia, por exemplo. Então eu precisava tratar a anemia, fazer a reeducação alimentar e tratar a anemia. Então é importante que ele esteja junto. Agora, olhando para essas fotos que nós estávamos vendo ainda há pouco, como é que você se sente, hein, Márcia? Nossa, muito bem, Dirce. Muito bem. Eu não tenho vergonha nenhuma. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem vergonha de colocar essas fotos no blog, no Face? Eu não, gente, porque imagina, é a minha história de superação. E mesmo com tudo isso, de verdade, na época, eu não era triste. Eu sabia que eu não era aquilo que eu era chamada a ser. Eu não estava totalmente dentro daquilo que daí é a questão da autoestima. Mas eu não me sentia triste disso. Eu queria, como mulher, né? Imagina, você não quer estar num vestido bem legal, ir para uma festa. E quando eu tinha esse pico, né, de engordar e emagrecer. Aí, domingo à noite, digamos, eu ficava pensando, que roupa que eu vou pôr amanhã para ir trabalhar? Eu sabia que nenhuma calça me servia. Era complicado. Essa parte era complicada. Mas aquela questão da autoestima, ela não estava morta totalmente. Aliás, ela nunca está morta totalmente dentro de ninguém. Sempre tem um fiozinho lá no fundo. E se a gente parar para perceber, a gente sabe onde é que está esse fio e onde é que a gente pode chegar. Hoje eu não tenho noção exata de onde é que eu posso chegar. Eu sei que tem muito mais que está aqui dentro para vir para fora. E eu estou cavocando isso. Eu quero conhecer cada vez mais de mim. A Márcia tem um blog, não é isso, Sim. Márcia? É Márcia Ribas, é isso? Márcia Ribas Blog, pondo no Google, já chega lá. E eu acompanho sempre, viu? Estou sempre lá lendo, a Márcia é minha amiga já há muito tempo, né? Sim. E a gente acompanhou bastante essa virada, né, na vida dela, enfim. E lá eu acho muito legal, porque é exatamente isso que você está falando, né? Quem lê o blog da Márcia percebe assim, que não era uma questão só física, não é? Era muito, muito maior, né? E hoje ela vai narrando pra gente ali no blog as conquistas dela diária, porque ela toma como base isso. Se eu pude perder 40 quilos, eu posso muito, muito mais, não é? E a gente vai deparando com essa realidade no seu blog, contando as suas vitórias, né? Que você vai adquirindo a partir daí. Isso. Você acha que isso também ajuda, né, a perceber se eu conseguir aqui, eu posso conseguir em outras áreas? O fato de eu ter emagrecido quase 40 quilos, Dirce, foi um dos meus maiores sonhos realizados. E não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil emagrecer, mas também não é impossível. Então, hoje eu tomo por base isso. Se eu conseguir isso, que foi tão difícil, o que eu não vou conseguir de agora em diante? E outra coisa, Dirce, uma coisa que eu acredito muito, se você tem um sonho, você não tem esse sonho à toa, é uma coisa que diz de você. Então, ele existe para ser realizado, ele não é para ficar guardado, aí entra muito a questão da autoestima. Não, então eu tenho esse sonho, ele não existe à toa, ele existe para mim e também para as pessoas que estão comigo, para o mundo, não sei. Então eu vou correr atrás dele, fácil não vai ser? Não vai ser mesmo. Só que, o que é fácil na vida, Dirce? Nada. Então, tudo é questão de conquista. Vou correr atrás. Eu tenho outros sonhos. Engraçado, lembrei de uma coisa agora. Tinha uma amiga minha que ela me perguntava todo dia, Márcia, qual é o seu sonho? E eu ficava irritadíssima com ela, porque na verdade eu não tinha sonho. Aí eu falava assim, ai, meu sonho, viver hoje, viver bem o dia de hoje. Ai, que sonho mais furreca. E ela insistia, e eu falei, gente, essa menina, ela tá me irritando. Então, aquilo me fez chegar na realidade que eu tenho muitos sonhos, Dirce, muitos, em todos os sentidos. Aí, e por que eu não enxergava? Porque estava lá escondido nesse buraco que eu falei.
Então, o que eu preciso? Eu descobri o sonho, vou dar os passos agora para realizá-los, porque eles existem para ser realizados. E eu vou dando, aos pouquinhos eu vou descobrindo. Segunda-feira, né, diz ser o Dia Internacional aí das Dietas. Vamos ver mais as fotos aí da Márcia. Eu acho que ajuda tanto a gente quando a gente dá uma olhadinha nessas fotos aí que a produção preparou para nós, para, né, fazer essa chamada. Olha, de repente, né, como a Márcia está falando aqui, as dietas funcionam? Pode funcionar por algum tempo, né? Mas a gente está trazendo uma experiência aqui de alguém, né, que perdeu quase 40 quilos com a reeducação alimentar, que a gente vê tanto falar, né, e que agora eu acho que precisa mais ser aplicada na nossa vida, né? Esse comer de 3 em 3 horas é disciplina total, não é? E eu acho que já ajuda também em outras áreas, se você consegue, né, disciplinar a sua vida, com certeza, né, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Agora, Márcia, eu acredito que tem muitas pessoas também que, olhando, né, para quem te conheceu, para quem conhece o seu testemunho, que também vem até você para pedir ajuda, né? Como é que é isso, hein? Ai, vem, é muito bom, Dirce, porque eu sei o que eu passei, estando gorda. Não é fácil, é uma sensação horrível. Tem dia que você acorda derrotada, né? Porque nada serve, você não se sente confortável dentro do próprio corpo. A verdade é essa. Então é muito complicado. E aí, no blog, as pessoas me procuram e elas contam as histórias e eu procuro ajudar e com muita vontade, sabe? Porque se deu certo comigo, que era praticamente impossível, pode dar certo com qualquer pessoa. É só fazer tudo direitinho. Primeiro passo, buscar um profissional, né? Uma terapia, dependendo do caso, vai ajudar demais. Porque a alimentação, dentro da reeducação alimentar, não é a coisa mais difícil. Não pode ter isso como justificativa. Mas eu não consigo ter tudo que precisa. Não precisa. A nutricionista vai dar um jeito nisso. E para mim é uma alegria, porque já tem pessoas que me dizem no blog que elas estão conseguindo emagrecer. E não é nem pelo fato do emagrecimento em si, mas pelo fato delas estarem descobrindo que ela tem valor como pessoa. Então ela merece ela mesma se cuidar, ela merece estar melhor. Não é uma questão estética só, vai muito além disso. Eu acho que, na verdade, a estética só é a cereja do bolo. Porque o que importa mesmo é lá dentro, você se resgatar como pessoa. Que tem valor, que não está aqui no mundo à toa, que tem significado, que tem sentido de vida, que tudo isso fica lá dentro da gordura, sabe? Escondido no meio da gordura. Eu lembro que eu tive um sonho, esse sonho me persegue a vida toda. Que eu estava dentro de uma câmera fria, encostadinha no chão, assim, sem movimento nenhuma, super fraca. E aquela porta enorme, né, super larga, e eu fora também, olhando para aquilo e sem saber como é que eu fazia para me tirar ali de dentro. Eu não tinha reação. Então, o que isso significa para mim? Eu sou a pessoa que quero melhorar e eu sou a pessoa que não permito que isso aconteça. Ninguém precisa fazer isso para mim. Entendeu? Ninguém precisa me dizer, assim, nossa, Márcia, você tá feia e me deixar para baixo. Não, eu faço isso. Eu sou capaz. Mas eu sou a pessoa também que vou abrir essa porta e me tirar lá de dentro. Só você consegue. Só eu. Então, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode. Por mais que a pessoa me ame, por mais que ela queira o meu bem, ela não vai conseguir fazer isso. Que história, hein, Rodrigo? A gente tem participações aqui também. Uma delas é da Letícia Fangueiro. E ela conta que ela também conseguiu emagrecer 20 quilos. Olha. Inclusive, ela enviou a foto pra gente. Emagreceu 20, mas espera ainda emagrecer mais 13, que ela precisa emagrecer. Então, belo testemunho da Letícia Fangueiro. A gente tá vendo aí a foto dela, perdendo primeiro 92 quilos, depois 85, 80 e agosto 73. E aí esperando e lutando para perder mais 13 quilos. E a gente tem uma participação também, do Cláudio Silva, ele é de João Pessoa, na Paraíba. A Dias perguntou como você se sente, e é justamente a pergunta dele, mas fisicamente, como você se sente? Porque ele falou da questão da alimentação, que ele muitas vezes ele gosta de comer massas, glúten, só que ele se sente muito inchado, mas ele gosta desses alimentos. Aí o que poderia substituir para não sentir esse estufado, esse mal-estar? É um mal-estar mesmo. Eu me sentia, porque eu sempre comia muito, né? Sem contar o peso na consciência, logo depois que você come, que é terrível. Dobra o peso, né, Márcia? Então, e fica aquele desconforto, porque, digamos que acabei de almoçar e eu vou voltar a trabalhar. Aquela barriga pesada, e aí dá a impressão que ela é o alien, o 8º passageiro, que na hora ela já começa a estufar.
Então é terrível. Agora, a questão da alimentação, eu não vou poder ajudá-lo porque eu não tenho essa formação profissional. Ele teria que procurar um nutricionista. Mas, ela sabendo do quadro dele, ela vai conseguir fazer substituição de uma forma que ele não sinta toda essa ausência daquilo que ele gosta de comer. Porque isso é o que ele mais gosta de comer. Mas, aos pouquinhos, ele vai continuar comendo. E vai substituir por outras coisas. Por exemplo, uma fruta. Por mais que a pessoa não goste, eu detestava fruta, hoje eu não fico sem. E como foi isso? Foi natural, porque você começa a trocar, a mudar a alimentação, e aí começa a perceber, tudo funciona melhor. Meu intestino, pelo bem-estar, você foi percebendo. Meu intestino funciona muito melhor. A fruta é gostosa, ela tem açúcar natural, então você já não sente mais tanta falta do chocolate, da bolacha, que eu não deixava de comer também todo dia. Naturalmente, isso vai sendo renovado, vai sendo transformado. E o paladar, ele fica mais fino depois. Já não é qualquer coisa que eu como hoje. E eu não forcei. O doce, você estranha hoje? Eu como muito pouco, porque dá a impressão que adoça a sola do meu pé. Então, é um chocolate, tipo, sei lá, uma vez por mês. Então, vai mudando também, como você disse, o paladar, vai afinando o paladar. Vai afinando o paladar. Dá a impressão que faz uma limpeza por dentro, aí já não é qualquer coisa que cabe ali, não. Na verdade, a comida que antes te agradava, hoje acaba incomodando. Acaba incomodando. Fritura é uma delas. E eu adorava. Pastel de vento frito, que delícia, de queijo. Eu já não como mais. Então, é um processo natural que você não sofre tanto mais por isso. Agora, não pode deixar no meio do caminho. Você tem essa determinação. Essa perseverança. Aí está o segredo, né, gente? Olha, Márcia, foi uma delícia conversar com você, né? Que bom. Vendo mesmo. É tão bonito quando a gente vê superações acontecendo na vida das pessoas, né? Independente de qual seja. Hoje a gente está conversando aqui sobre esses quase 40 quilos que a Márcia perdeu, mas a gente já conversou tanto de superação aqui no Manhã Viva. E eu acho que isso, né, para começar a semana, é fantástico, né? Principalmente quando a Márcia repetia várias vezes aqui, eu ia pensando, nossa, é isso, né? A gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar, porque daí as coisas vão acontecer de verdade. Obrigada pela sua participação, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Quando precisar, eu estou aqui. E olha, quero falar mais uma vez. Você tem valor, então você precisa correr atrás desse valor e cuidar dele. E o resto acontece. Independente se é uma questão de saúde, uma questão profissional, familiar, o resto acontece. Tá certo, né? E o blog, né? Márcia Ribas. Colocando Márcia Ribas lá na busca, você vai cair no meu blog. Tá certo.